Quanto tempo demora para processar o INSS? É possível pedir indenização pela demora excessiva do INSS? Como funciona um processo na Justiça Federal? Quanto tempo dura um processo na Justiça Federal? Como ver se o meu processo na Justiça Federal está em andamento, está agilizado? São todas essas perguntas que nós vamos responder aqui nesse vídeo. Qual é a diferença entre um perito do INSS e o perito judicial? Quanto tempo demora para marcar uma perícia judicial? Quanto tempo demora para o juiz ver, o juiz constatar que houve a perícia judicial e que você tem direito a um benefício de incapacidade? Olha quanta coisa nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Nós vamos trazer essas informações importantíssimas, que são dúvidas de muitos segurados e de várias pessoas, vários segurados por toda a internet, não é só aqui no canal não. Então é importante você acompanhar esse vídeo até o final para ter essas informações, porque se você estiver numa situação como essa, o INSS não respeitando seus direitos, a partir de agora você vai saber o que fazer. Então, para você que está chegando aqui a primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos, não deixe de interagir com os nossos vídeos, dando um likezinho, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Então vamos lá. Como eu faço para processar o INSS? Bom, geralmente todo mundo sabe, né, a maioria dos segurados, principalmente aqui no canal, que nós sempre deixamos informados, que o INSS tem 45 dias a partir do protocolo de um pedido de um benefício para ele negar ou para ele conceder. Muitas vezes esse prazo ele não é respeitado. E isso faz com que o segurado fique angustiado, depressivo, tente buscar os seus direitos. Quando consegue passar muitas vezes por uma perícia que demora um bom tempo, esse benefício é indeferido e o perito não alega nenhum motivo, é pedido uma reconsideração, feita uma nova perícia, é preenchido um requerimento para que o INSS tome providências, não toma e o segurado é obrigado a entrar na junta de recurso. Lembramos que a junta de recurso não muda resultado de perícias, tá, pessoal? 98% dessas incursões dentro da junta de recursos continua a mesma coisa, é um corporativismo danado. Não sabe o que é corporativismo? É um funcionário ajudando o outro, quer dizer, é um servidor público passando pano para o outro, sabendo que está errado, mas mesmo assim confirma a decisão errada. Bom, como processar o INSS? O segurado que se sentir lesado pela demora, pelo proceder e pela forma que o INSS está conduzindo o seu protocolo e pedido do benefício, existe o caminho que está dando certo. Existe também a ouvidoria do INSS, tá? Esse é um instrumento pouco utilizado pelos segurados. Quem está com processo administrativo atrasado pode fazer uma reclamação na ouvidoria. Telefone para 135 e fale que você quer fazer uma reclamação na ouvidoria. É possível você, por essa demora do INSS, pedir, no caso, uma indenização por danos morais, porque o INSS não está cumprindo os prazos determinados por lei? A resposta é sim, pessoal. É prejuízo ocasionado ao segurado e aos seus dependentes na decorrência do atraso na concessão do benefício ou no cancelamento desse, seja por uma má interpretação, seja por um equívoco por parte do INSS, privando do direito e aos proventos. É passível indenização de danos morais. Olha aqui, nós já falamos em outros vídeos que é possível processar o perito, que apesar de ser um funcionário público, que não passa disso, um perito, ele é empregado, pago pelo povo, ele não é Deus. Muitos estão humilhando segurados, chamando de vagabundo, ofendendo. Apesar dele estar como funcionário público, ele é um médico. Existe uma ética médica. E ele fazendo esse tipo de conduta, ele está ofendendo não só o INSS, porque é uma laranja podre que está ali dentro da instituição, como também ele fere o Código de Ética. E isso lhe dá direito de você fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina e também procurar um advogado e entrar com danos morais. Agora vocês viram o que eu acabei de falar? O INSS também pode ser processado por danos morais, devido à decorrência no atraso da concessão do benefício, que ocasiona a falta de proventos. Muita gente depende do benefício. O INSS é obrigado a cumprir por lei. Caso ele não cumpra,
a partir de agora você tem a confirmação que você pode entrar com processo sim contra o INSS. E como você prova tudo isso? Porque processo você pode entrar a qualquer momento contra qualquer um. O difícil é você provar. Como você vai provar que o INSS não fez isso? Muito fácil, com toda a documentação. Por isso, guarde lá o seu protocolo, pedido de benefício, a resposta do INSS, tudo que estiver na sua mão, os seus laudos que você apresentou, o seu histórico, por exemplo, de cirurgia, de tratamentos que você fez, receita médica, caixinha de remédio, tudo relacionado à sua incapacidade que você apresentou no INSS, tudo isso serve de prova que o INSS tinha plena ciência das suas condições, que você estava incapacitado, pode ser temporariamente ou até totalmente para trabalhar na sua atividade ou em qualquer outra, e mesmo assim o INSS, sem justificativa, não tomou nenhuma providência, não cumpriu os prazos determinados por lei. Então, é possível você processar o INSS. Como funciona um processo na justiça? Bem, a partir do protocolo de uma petição para o juiz para a primeira instância, deve constar os motivos pelo qual você, segurado, está ajuizando a ação e quais são os direitos que estão sendo prejudicados. Olha lá, o advogado, uma consulta com o advogado é muito importante. Lembrando, na Justiça Federal, você não precisa de um advogado para entrar com o processo. Você mesmo pode levar. É claro que o advogado vai facilitar muito a sua vida. Ele conhece todos os caminhos, a documentação, ele sabe como proceder, aonde ir, com quem falar. Só que tem aquilo, você vai pagar honorários. Tem muita gente reclamando que o advogado está cobrando de 25% a 30%. Aí, no caso, quando um processo termina, que gerou, por exemplo, atrasados, esse segurado tem que pagar o advogado. É justo, é trabalho do advogado. Quando você vai firmar um acordo com o advogado, você tem que estar ciente disso. É o trabalho dele, o advogado vive de representar os seus clientes. Então não tem como reclamar. Ah, ele cobra 25%. Ué, mas ele te avisou antes, ó. A minha parte aqui é 25%, tal. Então não tem como reclamar. Agora, se você não quiser pagar honorários, corra o risco. Você mesmo pode ajuizar essa ação. Se você acha que vale a pena, siga em frente. Bom, então vocês viram que depois do protocolo é ajuizado em primeira instância essa petição. E é importante você apresentar os motivos. E como que você vai apresentar os motivos? Com toda a documentação que nós acabamos de falar, que são as provas de que o seu direito está sendo ferido. Quanto tempo pode durar um processo na Justiça Federal? Bom, nós sempre falamos, né, que de 18 meses a 24 meses, ou de 1 ano a 2 anos, tem processos que se resolvem rápido, de 6 meses, 8 meses, mas alguns processos são complicados, principalmente esses de incapacidade que já estão muito tempo nesse vai e vem do segurado no INSS. Uma hora o INSS defere, dá 2, 3 meses no caso do auxílio-doença, na próxima perícia, por exemplo, o protocolo de prorrogação, ele indefere, aí o segurado entra com um novo pedido, vai lá, faz um novo requerimento, aí defere o requerimento, passa a ter direito, depois de um período, ele tira de novo o benefício do segurado. Então, tem alguns processos que são muito complicados. E o juiz, muitas vezes, ele tem que seguir as fases de um processo, ele não pode atropelar. Ele sabe, muitas vezes, que aquele segurado está dependendo, por exemplo, daquele dinheiro, daquele benefício para sustentar a sua família. Num caso como esse, o juiz tiver certeza, por exemplo, que os seus direitos estão sendo feridos, que a demora do processo pode colocar em risco até a sua subsistência da sua família, ele pode lhe conceder uma tutela antecipada, mas não é obrigação do juiz. O juiz não é obrigado. Você chegar lá, vai demorar o processo, eu quero a tutela antecipada. O juiz vai olhar para a tua cara e dar uma risadinha, e ele não vai te dar, porque ele não é obrigado. Tá? Cabe muito ao andamento e ao que é apresentado no processo. Por exemplo, a perícia judicial é muito importante. Quando chegar o laudo na mão do juiz, da perícia judicial, e esse perito, ele constatou a sua incapacidade, ele deixou bem claro que você não tem condições de exercer, por exemplo, a sua função habitual por um período ou permanente, o juiz vai ter certeza que seus direitos estão sendo feridos. Aí pode ser que ele já te conceda a tutela. Por quê? Porque praticamente o laudo do perito
está dando 90% que o INSS realmente não reconheceu uma incapacidade existente. Então, nesse caso, você pode pedir para o juiz. O juiz também não é Deus nem semideus, você pode conversar com ele. Ou se você tiver o advogado vai entrar com um pedido para que o juiz conceda essa tutela. Bom, a perícia judicial, ela demora em média 30 dias, tá, para sair. A marcação da perícia também, ela é feita por um agendamento. O juiz vai determinar um perito, né, que antes na Justiça Federal estava assim. Por exemplo, o seu problema é psiquiátrico, ele vai determinar um perito judicial psiquiatra. Problema ortopédico, um ortopedista. Neurológico, um neurologista. Então, ele vai procurar indicar um perito, nomear um perito para a sua ação, que seja um especialista na área daquela sua incapacidade. Mas como existem muitos processos e a quantidade de peritos nem sempre consegue atender a todos os juízes, fica muito difícil. Muitas vezes não está sendo levado em conta essa especialidade exata para aquele problema no processo. Então, isso também está acontecendo. Qual é a diferença do perito judicial para o perito do INSS? É exatamente nesse ponto. A maioria dos peritos, todos são médicos, mas a maioria não tem especialização, são clínicos gerais. Não é que ele deixa, diminui. Não. O que acontece com o especialista? Ele estudou um pouquinho mais específico sobre aquele caso médico, né? O neurologista, ele foi além. O clínico geral, ele sabe o que é neurologia, ele também estudou. Mas esse especialista, ele estudou mais, ele se tornou um especialista. É essa a diferença. Então, muitas vezes, o que acontece? O clínico geral, por não ser um especialista, ele tem a base. Agora, o perito judicial, no caso, quando ele é adequado para o processo devido à incapacidade, não, ele tem condições de uma análise completa. O clínico geral lá do INSS, o perito do INSS, ele tem uma atenção superficial sobre o caso, vamos dizer assim, mas ele também é médico. Então são essas as diferenças, tá? Que existe. Quantas vezes você pode recorrer de uma sentença? Bom, os mais desavisados, como nós falamos, correm lá no INSS para a junta de recursos, né? Já falamos que não adianta nada. E outra, pode demorar até 2 anos. Se você está na junta de recursos, você também não precisa esperar terminar esse processo da junta de recursos para você mover essa ação no Juizado Federal contra o INSS. Você pode colocar, juntamente com esse processo da junta de recursos, já mover a ação na junta federal. Porque se pode demorar 2 anos o INSS, vai ser mais ou menos o período que pode demorar o processo. Se sair as 2 juntas, você vai optar pela melhor. No caso, né, você tem direito de fazer essa opção. O juiz dá um parecer na sentença, né? O artigo 226 do Código de Processo Civil estabelece 30 dias para proferir a sentença após instruído. Isso quer dizer, todas as provas já foram produzidas, então o juiz tem esse prazo dentro desse artigo. O juiz também poderá prorrogar o prazo por igual período, ou seja, pode ser até de 60 dias. Mas na prática isso não acontece, tá? Agora, uma grande dúvida. Eu ganhei o processo na justiça e o INSS pode recorrer? Pode. E geralmente recorre, tá? Mas recorre por quê? Para ganhar tempo devido aos atrasados que ele vai ter que pagar, pessoal. Tá? É o que nós já falamos. Se ele é o dono da bola. Se o jogo não for como ele quer e as regras não forem do jeito deles, eles levam a bola embora. Quer dizer, eles agem como criança. É mesquinharia. O segurado já está lá desesperado para ganhar uma ação, 2 meses aguardando, ou 2 anos aguardando ou mais, precisando do dinheiro. Quando sai a sentença favorável, o INSS vem fazer a brincadeirinha de criança e entra com recurso na primeira instância, novamente nessa instância recursal, e pode demorar mais 3 anos para poder sair esse dinheiro. É brincadeira, nós não temos nem o que falar. Infelizmente, isso está na lei, o INSS pode recorrer, mas o que acontece muitas vezes aqui nos comentários, que muitos segurados colocam aqui para mim? Ah, eu ganhei meu processo na justiça e não recebi até hoje os meus atrasados. Não recebeu exatamente por isso, porque o INSS
recorreu da sentença. Lembrando, se o INSS não recorrer, os pagamentos são feitos em IRPVs e precatório. IRPVs é até 60 salários mínimos. No máximo, em 60 dias, você vai estar recebendo uma carta da Justiça Federal, no caso, se você ganhou o processo, com o número de conta, com o número do banco, o endereço, tudo certinho, a data e os valores que você vai poder receber essas requisições de pequeno valor. Acima de 60 salários mínimos é através de precatório. Precatório é feito o pagamento uma vez por ano. Por quê? Depende da liberação do governo, tá? Do Ministério da Economia liberar para que esses precatórios sejam pagos. Então ele demora um pouquinho mais, mas ele é pago. Você pode ficar tranquilo se você ganhou o processo, que você vai receber esse dinheiro, tá bom? Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, se gostaram da maneira que nós trazemos a informação e o conhecimento aqui, vou pedir mais uma vez, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser beneficiado. Quando nós colocarmos novos conteúdos, você vai recebê-los em primeira mão. E pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema que está te tirando o sono há dias, semanas, meses, e você não encontra uma solução. Mas aqui no nosso canal nós vamos trazer esse conhecimento e essa informação que você precisa. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, que me acompanham já há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Domingão, muita coisa acontecendo. Vamos ver alguns resultados que nós estamos aguardando aí. O país está pegando fogo. Esperamos que todos nós saiamos bem de tudo isso que está acontecendo. Honestidade, sinceridade, dignidade. Nós somos um povo trabalhador, honesto e nós merecemos tudo isso. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.